segundo Samuel 18. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre o de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e o outro terço sobre o Itaí o Geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade não preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e milhares. Deu ordem o rei a Joabe e a Abisai e a Itaí, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o, por que logo não o feristes ali, derrubando-o por terra, e forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto? Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que se me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo com eles o coração, não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão. Estando ele ainda vivo no meio do carvalho, cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Então disse a Aimás, filho de Zadok: deixa-me socorrer e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei que o viste. Disse ao rei:
o que vistes. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu a Ahimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr. Após o etíope, disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou a Ahimaas, correrei. Então Joabe lhe disse: corre, Ahimaas. Correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela no terraço da porta da entrada sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinham andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro parecer ser o correr de Ahimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Ahimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se o rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei meu senhor, hoje o Senhor te vingas do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles os inimigos do rei meu senhor e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 19. Dissera a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às fortalezas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha, tendo o rei coberto o rosto. Exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhastes a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida das tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entenda agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto, porque todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo e apresentaram-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andavam
altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra para a casa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdote: falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para ser sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu teu coração a todos os homens de Judá, como se foram um só homem, e mandaram dizer de volta ao rei: tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazer passar o Jordão. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confuso, que pequei, por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei, e por isto, ou havendo amaldiçoado ao rei, ao ungido Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás, e lhe o jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espancado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe disse: para que não foste comigo, Mefibosete? Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu ao rei: meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia ao baldarrei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou de mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo pusestes teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu
de Rogelim, e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até ao outro lado. Era Barzilai, um velho, da idade de 80 anos, e ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe, mas eis aí o teu servo, Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, a Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e a todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Porque, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Porque, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. 2 Samuel 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-os desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para a sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue.
para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. Vai bem, meu irmão. E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga a Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, dizei a Joabe: Chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu, Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se continuava a dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas, das fiéis de Jeruel, de Israel. E tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortar a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Serva o escrivão Zadok e Abiatar os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi.